Fala, meu povo! Vamos dar continuidade à disciplina de Previdência. E hoje eu quero conversar com você sobre a caracterização da deficiência visual. Na minha humilde opinião, deficiência visual é uma das mais tranquilas de serem avaliadas, porque a gente sempre vai depender de um laudo oftalmológico. A gente pode usar dois critérios para a caracterização da deficiência, que é o critério da acuidade visual e o critério do campo visual. Por consequência, essas informações têm que vir e muito bem explicitadas no laudo oftalmológico. Qual é a acuidade visual do indivíduo em ambos os olhos e já com a melhor correção possível para essa questão. E, se for necessário, acompanhado do exame de campimetria visual, que nos diz qual é o campo visual que o indivíduo tem. A partir deste laudo oftalmológico contendo essas informações, a gente compara com o que diz na legislação e vê se o indivíduo enquadra ou não. Então, vamos aos critérios. Vai ser considerado com cegueira aquele indivíduo que tem acuidade visual no melhor olho e com a melhor correção possível, o indivíduo que tem acuidade de 20/400 ou 0,05, que é outra maneira de dizer a mesma coisa. Vou repetir. É considerado com cegueira legal o indivíduo com acuidade visual de 20/400 ou pior, no melhor olho, com a melhor correção possível. O que isso significa? O outro olho tem que ser igual ou pior, e o que tem para ser feito de correção da visão já foi feito, e essa é a melhor acuidade que a gente vai chegar. Este é o indivíduo considerado com cegueira legal. Chama a atenção de vocês que o termo cegueira legal é diferente do que a gente clinicamente considera como cegueira ou amaurose, que é a perda total da visão. Para ser legalmente enquadrado como indivíduo com cegueira, não precisa perder toda a visão. Basta que mantenha, a acuidade de até 20/400 no melhor olho com a melhor correção possível. Esta acuidade, em geral, corresponde à acuidade de contar dedos, de enxergar vultos, É essa a visão que tem o indivíduo com esta acuidade visual. A gente também pode enquadrar como deficiente visual aquele indivíduo considerado com baixa visão. O que é isso? Acuidade entre 20/60 e 20/400 no melhor olho com a melhor correção possível. Outra maneira de dizer a mesma coisa, acuidade entre 0,3 e 0,05 no melhor olho com a melhor correção possível. De novo, no melhor olho com a melhor correção possível. Significa que o outro olho tem que ser igual ou pior, tá? Então, para legislação, o enquadramento de deficiência é bilateral. Além disso, a gente também tem o critério da somatória de campos visuais. Para aqueles indivíduos que têm campo visual de até 60 graus, somatória dos campos visuais de até 60 graus, esse indivíduo também pode ser considerado com deficiência visual. O enquadramento legal da deficiência requer comprometimento biocular, nos dois olhos. Porém, existem alguns pareceres já ratificados pela CGU e que, embora sejam contrários, por exemplo, à recomendação do CONAD, foram ratificados e estão valendo, que dizem o seguinte: aqueles indivíduos com visão monocular, para fins de cumprimento de cota, devem ser enquadrados como deficiente visual. O que isso significa? A pessoa tem um olho bom e um olho ruim, pode ser enquadrado como deficiente visual, desde que isso seja para cumprimento de cota. Cota de concurso público, cota de universidade, cota de contratação dentro das cotas da empresa, tá? Então, a visão monocular enquadra como deficiência visual para fim de cumprimento de cota, ao contrário do que diz a legislação, que deveria ser bilateral. E o critério da visão monocular, ele tem que ser de um olho considerado com cegueira. Portanto, a acuidade visual tem que ser de 20/400, já com a melhor correção possível, no pior olho. Aí esse indivíduo é enquadrado como visão monocular. E para fins de cumprimento de cota,
pode e deve ser enquadrado como deficiente visual. Eventualmente, indivíduos com a visão de 20/200, que é um pouco melhor, né, do que a 20/400, em um olho só, mas que possuam algumas comorbidades, como, por exemplo, um estrabismo importante, uma redução de campo visual, alguma outra comorbidade que dificulte, que piore a função visual, dá para enquadrar como deficiente visual monocular, com uma visão, uma acuidade visual de 20/200 aí no melhor olho. Entenderam? Hoje era isso, como eu falei, uma das deficiências mais tranquilas, de certa forma, de serem avaliadas. Se sobrou alguma dúvida, entrem em contato e bons estudos. Até a semana que vem, quando a gente vai conversar sobre a avaliação da deficiência mental. Até lá!